3 anos NIL. Todos os cursos com até 80% off. Vamos nessa, Fê, porque o Tribunal Superior Eleitoral deve concluir hoje, hein? Ao meio-dia começa, aliás, recomeça, né? O julgamento de uma ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Esse é o 4º dia de julgamento que pode cassar, inclusive, os direitos políticos de Bolsonaro por 8 anos. O placar está em 3-1, gente, pela condenação do ex-presidente. Faltam ainda os votos de 3 ministros. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, o Bolsonaro afirmou que será um cabo eleitoral muito bom, caso seja considerado mesmo inelegível. Vamos dar uma olhadinha do que disse Bolsonaro ontem numa coletiva de imprensa. Eu acredito até o último segundo na isenção e num julgamento justo, sem revanchismo por parte do TSE. Se eu estiver fora do jogo político, eu vou ser um cidadão, talvez um bom cabo eleitoral. E olha, gente, caso ele fique inelegível, o Bolsonaro será impedido de concorrer às eleições por pelo menos 8 anos. Mas ainda vão caber recursos tanto ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos entender um pouquinho mais dos possíveis próximos passos na reportagem a seguir que o jornalismo da Jovem Pan preparou para você. Se a maioria dos ministros concordar com o relator sobre as acusações contra Bolsonaro, ele será declarado inelegível e não poderá concorrer às eleições municipais de 2024 e às estaduais e nacionais de 2026. Como a ação no TSE não é no âmbito penal, o ex-presidente não seria preso. Mesmo sendo condenado no TSE, Bolsonaro pode recorrer ao próprio Tribunal Superior Eleitoral ou ao Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente já sinalizou que pretende recorrer das condenações. Para isso, existem 2 possibilidades de recursos. O primeiro seria o embargo de declaração, onde o recurso seria enviado ao próprio TSE. Nesse instrumento, a defesa aponta as contradições na tentativa de reverter um eventual resultado pela inelegibilidade, além de buscar um recurso ao STF. O segundo seria tentar um recurso extraordinário, onde seria enviado ao STF. O documento precisa apontar que uma eventual decisão do STE pela inelegibilidade feriu princípios constitucionais. O advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, afirmou que já vê elementos para esse recurso. Os 2 recursos têm o prazo de 3 dias, mas se for apresentado primeiro o embargo de declaração, o prazo para esse recurso extraordinário deixa de contar. Antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, o recurso é apresentado ao próprio TSE, onde caberá ao presidente Alexandre de Moraes verificar se os requisitos formais foram preenchidos. Uma vez que o caso chegue à Suprema Corte, os ministros que atuarão no julgamento no TSE não participam do sorteio para a relatoria, mas não estão impedidos de votar no caso quando for ao plenário. Caso Bolsonaro seja absolvido pelo TSE, a ação será arquivada e nada muda nos direitos políticos do ex-presidente. Tá aí, turma, uma boa explicação que o jornalismo da PAN preparou para vocês, pra gente entender principalmente os próximos passos aí dessa história, que eu acredito, turma, bom dia para vocês, Mano Ferreira, bom Lucas dia. Pavanato, Antoninha, bom dia para você, meu amor. Queridos. Antônia, como você falou muito ontem no programa, eu vou começar por você, meu amor, porque eu quero entender o seguinte, a gente havia discutido aqui no Morning, eu me lembro, semana passada, inclusive, essa semana, qual seria a expectativa do Cássio Nunes Marques, né, se ele iria pedir vistas, como é que seria o voto dele e tal. Mas pela ordem hoje, vão votar Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. São esses 3 que faltam, 3 ministros do Supremo, inclusive. Se a Carmen Lúcia votar, já está inelegível, independente do mérito dos próximos votos que aconteçam. Vai terminar hoje, não vai, Antônia? No voto de Carmen Lúcia. Simples assim, termina no voto de Carmen Lúcia. E é óbvio que ela vai votar a favor da inelegibilidade, né? É uma coisa muito clara isso aí. Eu gosto muito dos seus comentários, Antônia. Eu não enrolo, eu vou direto ao ponto. Eu tinha que estar apresentando direto ao ponto, que é meia hora de programa. Escuta, mas não vai ter esse pedido de vistas, né? Não tem nem porquê, né, mano, da gente pensar que isso venha acontecer, né? Porque, enfim, se caso a Carmen Lúcia mesmo confirme essa expectativa que a gente tem, ele já vai ser declarado inelegível e aí não teria o porquê o Cássio Nunes pedir vistas do processo para o processo ser finalizado em agosto. Tem algum sentido isso? Não tem sentido, e sendo muito claro,
não tem ninguém incomodado com isso na política brasileira. O Valdemar Costa Neto está em Las Vegas, aproveitando o cassino. Em Las Vegas? Exatamente. Que interessante. Em Las Vegas, ele... Mas hoje em dia dá para fazer tudo online, mano. Você está sendo muito maldoso. Não, mas a gente sabe que o Bolsonaro fez a escolha de se tornar um funcionário de luxo do Valdemar Costa Neto, antigo sócio do Mensalão, no PL, e é exatamente esse papel que ele está desempenhando. O PL existe, o PL existe desde sempre, ele que elegeu os deputados, o PL sempre existiu. Mas não tinha uma bancada como tem hoje, o mesmo por causa do Bolsonaro. O PL que Bolsonaro decidiu entrar é o mesmo PL que foi sócio do esquema do Mensalão. O PL sempre existiu. Bolsonaro fez uma escolha partidária, tomou uma decisão. Ele tinha capital político suficiente para construir um partido. Qualquer partido, eu também acho. Ele podia ter ido para qualquer lugar. Ele escolheu sentar no colo do Valdemar Costa Neto. Isso é fato. Como se fosse simples criar um partido nesse país, mas tudo bem. Você tá meio desanimado, Pavanato. Por quê, hein? O que tá acontecendo com você hoje, meu filho? Não tô desanimado, não. Quase apanhou. Ontem ele apanhou. Quase apanhou. Vocês viram o vídeo do Pavanato na internet? O cara partindo pra cima dele, meu? Aonde? Que bafafá político. Na Felipe Campos. Não, eu participei de um debate, aí o rapaz perdeu a linha e veio pra cima. Eu acho que essas coisas são invejas. Como é que faz pra ver o teu vídeo? Tá lá no teu Insta, não tá? Qualquer rede social minha, Lucas Pavanato, tá lá. Cara, assim, é impressionante, né? Quando uma pessoa perde a argumentação, o cara levanta e parte para cima do outro. Mas na hora que eu levantei também não bateu, não. Mas eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu teria medo de brigar com você, Pavanato. É óbvio, né, Paulinho? Você olha pra minha cara, pensa numa cara que bota medo. Intimidadora. Eu vou ser sincero contigo, meu amigo. Eu tremia na base. Quem é Vitor Belfort perto de Lucas Pavanato? Que amor. Escuta, vamos voltar pro julgamento. O que foi, Antoninha? Tem pugilista nesse programa. É Pavanato que bota meia, a outra que chama todo mundo. É assim, a gente vai por ringue. Não, Antoninha, nós temos que jogar o Pavanato lá na luta do Elon Musk e do Mark Zuckerberg, pra dar uma força ali, entendeu? Eu vou ser a Ring Girl. Escuta, já tá consumado o resultado na tua visão? Já era previsto, né, que Bolsonaro ficaria inelegível, a gente já sabia disso, até porque você percebe no voto de muitos ministros ali que existe uma animosidade negativa contra o Bolsonaro. A própria Carmen Lúcia teve desentendimentos com Bolsonaro e com bolsonaristas durante todo o governo Bolsonaro, então Bolsonaro vai ficar inelegível. É triste porque é o país, é metade do país que votou no Bolsonaro e que vai perder a possibilidade de, numa próxima eleição, votar nele. E estão criando, na verdade, alguém ainda muito mais forte. Porque o Bolsonaro, se ele já era forte como candidato, como cabo eleitoral e como mártir por estar perdendo sua possibilidade de candidatura, ele se torna um cabo eleitoral ainda mais forte, alguém muito mais forte politicamente. E a direita vai continuar, mesmo que Bolsonaro não seja candidato. Muito bem.